Olá, consciência, boa noite. Meu nome é Mário Jorge. Eu estou sempre aqui falando baseado na minha experiência, no conteúdo My Big Toe, minha grande teoria de tudo, do físico americano especialista em consciência Tom Campbell, que estudou profundamente a consciência. E eu queria trazer uma mensagem aqui hoje, que seja, por favor, esclarecedora e libertadora, de que ninguém depende de salvador algum externo. Né? Que você não é vítima, você não é vítima, você não é vítima. Quantas vezes eu disser isso, provavelmente vão ser poucas. Para alguns eu não preciso dizer, e para outros não importa quantas vezes eu diga, talvez não dê o clique. Ok? Então vamos falar sobre isso. E eu vou anotei uns temas aqui para poder cobrir isso, né? Veja, eu fiz recentemente uma postagem onde tem aparentemente o que parece ser o super-homem flutuando, aquela imagem linda sobre a Terra, azulzinha lá embaixo, no fundo da escuridão do espaço, o Sol nascendo, e o super-homem aparentemente de costa, com a capa flutuando, né? E dizendo que você não precisa de um salvador, que o salvador já está disponível, é aquele que você vê no espelho todos os dias. Ok? Essa postagem atraiu bastante visualizações e comentários e acaba gerando algumas dúvidas, né, que muitos não necessariamente entendem, né? Muitos não necessariamente compreendem, e tem tudo a ver com uma solicitação que eu recebi aqui de uma grande amiga para falar sobre esse tema um pouco, porque tem muita gente espalhando teorias da conspiração, coisas que geram medo nas pessoas, coisas que dão a impressão que o planeta é vítima, que estamos em prisão, né? Que estamos numa matrix malvada e sendo abusados por seres malignos, né? E isso gera um pavor terrível e gera uma sensação de incompetência nas pessoas para lidar com o tema, porque como é que elas vão lidar com conspirações que são enormes, talvez, né, que sejam gigantes, que às vezes ela não só esteja ocorrendo neste planeta, né, na que eu chamo de realidade virtual Terra, né, mas estejam ocorrendo numa realidade maior e que com ramificações aqui, que exista algum combate celeste, intergaláctico, né? Tem gente que vem e fala com uma categoria, né? Tem vários tipos de pessoas falando esse tipo de coisa, de conteúdo. É um conteúdo que gera medo e gera vitimismo nas pessoas e faz com que elas se sintam incapazes e que fiquem pregadas na dependência de que alguém faça alguma coisa, porque elas se acham incompetentes, né? Que elas não vão dar conta, que elas não têm como lidar com isso, né? Isso é uma total inverdade, né? Não sei se fazem por mal, não posso falar por todos, acredito que não. Não é possível que as pessoas estejam fazendo isso por pura maldade. No fundo, as pessoas querem o bem, mas não encontram a melhor forma de fazer e ficam espalhando estas mensagens, ou alguns, ou como, né, eles podem estar sendo. Veja, tem duas categorias de pessoas que vão poder espalhar este tipo de coisa negativa para gerar medo para você. O medo é ferramenta de controle, então tem alguém lá no fundo, lá atrás, que provavelmente, vamos dizer, não seja uma pessoa, um ser de uma qualidade maravilhosa, para dizer o mínimo, e que está tentando manipular os outros e está saindo com estas ideias, com estas teorias, né? E falando e pregando e usando isso para gerar dependência, né? Para gerar suporte, para obter suporte para sua gangue, para sua crença, para sua, sei lá o que, para sua seita, seja lá o que for, que estejam a forma como definam, duvido que definam a si mesmos como líderes de seita, né? Mas assim, estão criando coisas que assustam as pessoas e com isso geram medo nas pessoas e acabam podendo manipulá-las e acabam atraindo estas pessoas para seguir ideias, para pagar, né, alguma coisa, para aprender como sair disso, para que a pessoa te ajude a se libertar disso,
Veja, nada que não seja libertador vai ser positivo para você. Se não é algo que você pode se virar por você mesmo, que você vai ficar na dependência de alguém, isto não vai ser positivo. Mesmo que o cara venha falando com uma cara de santo, com uma cara de padre, com uma cara de bispo, né? Sei lá, com uma cara de frade, com uma cara de Papai Noel, né? Ele se apresente com sua barbinha branca, aquela sua voz macia, deliciosa, né? Angelical ou amorosa, né? Veja, não importa quão amorosamente eu falo de alguma coisa, se aquilo gera medo em você, aquilo é uma droga, ponto. Né? Não resta dúvida sobre isso. Veja, eu estou aqui sempre falando com base, né, nas descobertas e nas ideias do Tom, e uma delas, e principal, é que o medo é o oposto do amor. Observa isso, não é o ódio que é o oposto do amor. Ódio e amor, vamos dizer, em historinhas aqui até comuns em novelas, são coisas que andam muito próximas, são graduações de um sentimento muito próximo, né? A pessoa hoje ama, amanhã odeia, nenhum é amor verdadeiro e nem o ódio deixa de ser algo parecido com aquele amor que pensa que está rolando ali, mas é assim, ódio não. É um sentimento ruim, negativo para você, só faz mal, mas não é o oposto de amor, não. O oposto de amor é o medo. O medo, o caos, a confusão, a disputa, né? O caos, a alta entropia, mas basicamente o medo, ok? Então, nós estamos caminhando, buscando evoluir na direção do amor, ok? E estar no amor, ser o amor, é não ter medo. A partir do momento que eu me livro de todo o medo, de todas as crenças, né? Me livro em grande parte do ego, que é formado por esses medos e por essas crenças, eu vou me transformando em amor. Então eu vou me descascando desse lixo e vou me transformando em amor. E um ser positivo, colaborador, cuidadoso, preocupado com o outro, com o ambiente, com todos, né? Querendo o bem de todos. Isso é um ideal, ok? Mas a gente está caminhando nessa direção. Alguns estão mais avançados, outros menos. Quer um exemplo? Pega um Buda, pega um Cristo. São aqueles que estão super avançados nisso, né? E tem todos os outros que estão gerando guerras, confusões, mentindo, né? Abusando, torturando, que estão lá na outra ponta, ok? Então, nós estamos caminhando, vindo, né? Nos evoluindo em várias passagens por este planeta e por outros, eventualmente. O multiverso é muito grande, o multiverso da consciência, como descoberto por Tom Campbell, é muito grande. E a gente pode ter experimentado outras possibilidades, mas a gente vem caminhando lentamente, inclusive, por exemplo, desde a época das cavernas, onde vivíamos para comer, para nos reproduzir, para sobreviver e para combater os inimigos, que eram os animais e as outras tribos que tentavam destruir. Então era assim, era isso que a gente fazia, uma luta infernal, ok? Mas a gente vem evoluindo, 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 até a possibilidade de discernir o que é que estamos fazendo aqui. Então vamos dizer, de forma simples e direta, o quão positiva é esta realidade. Esta realidade foi criada pela fonte de consciência, né? Pelo sistema maior de consciência, segundo está bem descrito tudo isso em My Big Tool, dentro das ideias deste mapa da realidade, deste modelo da realidade de Tom Campbell, que eu tive a oportunidade de discutir recentemente até, junto com ele, no programa Paranormal Experience, que foi um sucesso. Obrigado aos meninos, agradeço a todos que participaram, assistiram e se interessaram, né? E então o que a gente está fazendo é tentando mostrar que existe uma realidade maior, uma fonte, uma consciência-fonte que gera tudo, inclusive esta realidade. E o motivo dela gerar esta realidade é porque antes ela gerou consciências individuadas a partir dela mesma, que é o que nós realmente somos, um pedaço da fonte, e estas consciências evoluíam até um certo ponto, mas não avançavam muito, porque era um ambiente mental, onde o que você pensava era com uma grande sala de chat, um grupo de WhatsApp, ficavam trocando ideia lá, sem se conhecer, sem saber nada, e evoluía muito pouco. Então foram criadas realidades como a nossa, com uma intenção extremamente positiva de ser uma realidade que se parece física, se parece material, e tem
causa e efeito. Tá? Se tem uma coisa que tem de regra nesta realidade, é causa e efeito. Então você faz uma escolha, atua de alguma forma em qualquer coisa, e aquilo gera uma evolução da situação e que gera um resultado. Ok? Então tudo que você fizer aqui, acender riscou um fósforo, ele queima. Né? Então risquei o fósforo, a cabeça do fósforo na caixa, essa é a minha ação, a minha escolha. Isso gera a queima do palito, e eu posso com ele acender um fogo. Ok? E aí é outra causa ainda. Então, uma causa vai gerando um resultado, que vai gerando outro resultado, que vai sendo causa e vai gerando outro resultado e gera em cadeia. Então, qualquer escolha nossa nesta realidade, ela funciona desse jeito, em cadeia. Ok? Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes da realidade, mas essa é uma realidade de causa e efeito. Isso é importante saber. Então, eu tenho escolha, eu posso escolher entre várias opções, e tudo que eu escolher vai gerar resultados, vai gerar desenvolvimentos que vai impactar a mim e aos outros, em geral. Né? Pode ser um impacto só para mim, mas é raro. Em geral, o que eu escolho aqui, né? Se eu escolher botar fogo na casa, vai impactar a família inteira, vai impactar os vizinhos. Eu estou num prédio, vai impactar os bombeiros, vai impactar a cidade. Né? Então, assim, cada escolha aqui gera impactos, gera oportunidades de aprendizado. Então, para o que o Tom constatou? Para que serve esta realidade? Esta realidade é o fast track da evolução da consciência. Esta e qualquer outra. Isso aqui não é uma realidade lixão, isso aqui não é uma realidade prisão, isso aqui não é uma matriz maldosa criada por máquinas para chupar a sua energia. Tá? Consciência pilota um avatar. O avatar não tem energia própria. Né? Não é uma coisa criada aqui para criar maldade. Não, é criado para interação. Observa, são 8 bilhões de pessoas no planeta. Olha a quantidade de interação que isso gera. Agora, inclusive, com internet, com redes sociais, tudo mais. Isto gera interação aos montes. O que é que nos causa potencial de evolução de consciência? Interação com os outros, porque eu estou interagindo. Então, em relação ao que os outros estão fazendo, eu estou fazendo alguma coisa, então tem ações e reações, né? Eu escolho coisas, os outros escolhem, a gente interage, tem impactos, e a gente vai descobrindo que as coisas que a gente escolhe impactam os outros. Então, aí a gente começa a ficar mais cuidadoso, porque às vezes para conseguir alguma coisa que eu acho que é interessante para mim, eu não percebo e quando vejo fiz um monte de incômodo para um monte de gente, para conseguir aquilo que eu queria. Bom, isso não serve, eu não quero isso. E eu vou descobrindo, podia não saber disso, mas em algum momento, quando fiz algo e vi que para fazer aquilo deu um monte de errado aí, né? Cometi um monte de coisas desagradáveis e ruins para os outros que eu não queria, né? Então eu compreendo, olha, preciso tomar cuidado com as minhas ações, e aí eu começo a ficar mais cuidadoso, vou aprendendo, não, agora foi, consegui fazer algo positivo para mim, que foi positivo para os outros, ou que pelo menos foi neutro para os outros. Ok? O que adianta eu ficar bilionário e estragar o meio ambiente e matar um monte de gente por falta de oxigênio e de água limpa? Ok? Então esse é um exemplo claro. Né? Eu ter dinheiro para eu ter o que eu acho que devo, o que eu mereço em qualidade de vida é uma coisa. Mas isso não pode ser à custa do planeta, porque senão eu vou ter uma qualidade de vida onde? Num planeta de bosta. Né? Desculpem a má palavra, mas vamos ser sinceros e honestos aqui. Né? Então é isso. É esse tipo de coisa que nós estamos aprendendo aqui. Este planeta serve para isso. Né? Existem duas coisas aqui. Né? Ninguém criou uma realidade para prejudicar ninguém. Observa. Observa quem criou o quê. Só tem dois criadores aqui. Só dois. A fonte de tudo, que criou o ambiente, criou o universo através de um Big Bang digital, né? Criou condições iniciais e rodou a simulação, pôs para rodar, gerou algo que fez nascer estrelas, fez nascer planetas, fez nascer vida neste planeta. Esta vida evoluiu, né? Evolução está em tudo, são só duas coisas básicas na teoria do Tom. Consciência existe, nós percebemos porque cada um de nós tem uma, isso é um pedaço da fonte, que é similar à nossa, só que de muito maior potência, de muito maior luz. E evolução, ok? Evolução a gente vê em tudo, até na tecnologia, né? E principalmente na tecnologia, mas a gente vê na biologia, em todos os seres que já apareceram e desapareceram desse planeta, e até que apareça um, né, com capacidade de pensar, de articular, de se comunicar, ainda não age bem o suficiente para ser digno de toda a capacidade que tem, é o ser humano, mas
é o que tem mais ferramentas e que poderia fazer mais bem aqui. Vai fazer bem como? Quando aprender, quando a consciência que pilota esses avatares humanos aprender, crescer e evoluir, ok? Então, este é um planeta extremamente positivo. Esse e todos os outros que foram criados, que eles são escolas, laboratórios, escolas avançados para a evolução rápida da consciência. Porque essa consciência flutuando lá no paraíso, pulando de nuvem em nuvem e tocando harpa, ela não evolui nada, ela evolui muito pouco. Onde é que ela evolui? Aonde tem interação e tem regras e tem causa e efeito, né? Tem livre-arbítrio, tem causa e efeito, é aqui que a gente evolui. Então, o que a fonte fez? Ela deu o chute inicial, começou aquela, né, aquela simulação digital, onde o espaço-tempo foi criado e as condições para que surgissem as estrelas, os planetas e, finalmente, a Terra e a vida. Uma vez que deu certo, ela tentou milhares de vezes, zilhões de vezes, experimentou vários Big Bang, até que um Big Bang deu bem. Criou planetas e criou vida. Depois que isso foi descoberto, que esse sistema funcionava assim e dava bem, dava positivo, o que ela faz? Ela repete aquele Big Bang no grande computador da mente dela, da fonte, da mente de Deus, como alguns cientistas chamavam. Ele gera várias outras oportunidades como esta e cria um multiverso de realidades possíveis, onde existem avatares e onde a consciência pode evoluir experimentando pilotar avatares, interagindo com outras consciências através dos avatares dela. Então todos os avatares aqui são pilotados por consciência, aliás, sejam avatares humanos ou de outros animais, todos têm algum grau de consciência, não é a mesma coisa, mas é próximo, a consciência é a mesma, né? O grau de consciência que pode atingir, o grau de evolução que pode atingir naquela forma é limitado em algumas coisas, mas todos os seres vivos são conscientes, em algum grau, ok? E tudo que não é vivo é informação no ambiente, na tela da nossa realidade virtual, ok? E essa consciência, então, criou este ambiente é maravilhoso, ele tem o quê? Estrelas, luz, espaço, satélites, planetas, mar, natureza, o céu, o sol, né? A chuva, o calor, o frio, todo o ambiente é maravilhoso. Para tudo que você olhar do micro até o macro, tudo é maravilhoso, tudo é equilibrado e tudo é tranquilo. Onde estão os problemas aqui? Os problemas aqui foram criados pelos habitantes aqui, em especial pelos habitantes humanos, especialmente, né? 99%. Animais não criam grandes problemas, né? Um vai tendo que lidar com os outros e se adaptar ao meio ambiente, e nós é que inventamos a história de mudar o meio ambiente através das ferramentas e da tecnologia. E a forçar coisas, né? Inclusive criar conceitos, como o conceito de propriedade e tudo mais, né? Tem coisas que podem ser úteis e podem ser mal usadas, né? Tudo pode ser bem usado e mal usado, mas tudo que a gente criou aqui, guerra, né? Inclusive doenças planejadas, doenças projetadas, doenças espalhadas, né? As armas não são apenas mecânicas, elas são biológicas também hoje em dia, né? Então, além das armas virtuais, que são através de programas de vírus e manipulações de dados, né? Mas assim, tudo que você olhar, para e faz uma lista. Lista tudo de ruim que você achar que tem aqui, tudo de ruim. E aí você vai ver, o planeta é ruim? Não. A Lua é ruim? O céu é ruim? O mar é ruim? Né? Vai pondo aí, os bosques são ruins? Né? O Sol é ruim? Alfa Centauro é ruim? A Via Láctea é ruim? Vai listando aí tudo que está no cenário. Então observa, separa, são apenas duas coisas. Estamos criando tudo aqui em conjunto. Nós, co-criadores, indivíduos, seres humanos, agora estando humanos aqui, mas a consciência que nós somos, ela não é humana, ela está apenas na forma humana, experimentando este avatar temporário. Então, tudo que é criado de ruim aqui, você vai provavelmente atribuir ao ser humano, a um deles ou a um conjunto deles, via algum agrupamento como país, cidade, estado, nação,
ou agrupamento religioso, ou agrupamento político, né? Qualquer viés de qualquer lado, ou agrupamento criminoso de vários tipos que existem. Então, tudo que tiver de ruim aqui, aliás, conspirações. Existem conspirações? Sim. Seres humanos de qualidade ruim, consciências de baixa qualidade, se juntam, muitas vezes, algum lidera, e outros às vezes seguem, esperando a oportunidade para passar os outros para trás, mas podem se agrupar, não são seres bons, não são seres confiáveis, mas eles às vezes se juntam para prejudicar os outros e ter mais força no prejuízo dos outros, ok? Quem são esses? Seres humanos, minha gente. São consciências de baixa qualidade, que estão no processo de evolução, né? Pega o baixinho de bigode alemão lá atrás, um exemplo, pega um Gengis Khan da vida, pega um cara desses qualquer, né, para dar um exemplo, né, mas está cheio aí na rua, te assaltando, dando tiro. Tem de ser humano de todo grau de qualidade de consciência pilotando avatares humanos, tem consciências, né? E quem se junta em conluios, quem gera conspiração, são seres que estão em baixo nível de consciência, em baixa evolução. A gente não tem que se comparar uns com os outros, mas quem faz coisas ruins é porque não se apercebeu de que a realidade é mais amorosa e que ela pode ser mais amorosa e que ela não precisa ter medo, não precisa ser ignorante, não precisa ser estúpido com os outros e que em colaboração vai resultar tudo melhor para todo mundo. Okay? Se todos cuidassem por amor uns dos outros, todos estariam bem, 100% das pessoas no planeta. Ninguém estaria mal atendido. Não precisaríamos nem de governantes, não precisa de líder, porque o grupo das pessoas, cada um sabe o que os outros estão precisando e todos vão fazer a sua parte e vão se ajudar, né? É uma sociedade ideal perfeita? Sim, se essa sociedade atingisse, perfeita não, né? Mas ideal, muito melhor do que a nossa é, se fosse uma sociedade amorosa. Então é nessa direção que estamos tentando, querendo e evoluindo e dando passos. Na época das cavernas já estivemos muito piores do que estamos agora, né? Estávamos pulando um na jugular dos outros e às vezes até comendo uns aos outros, ok? Na falta de outra coisa, não tenha dúvida que isso acontecia. Então, veja, essa história de querer procurar uma figura malvada, um semideus malvado, né? um poderoso malvado, isso aí é o seguinte, o mal está dentro de cada um de nós. Enquanto a gente não abraçar, compreender e dominar, né, e ir na direção do amor e abandonar o ego e as crenças e a ignorância, né, ou diminuir isso ao longo do tempo, somos nós mesmos que estamos causando o mal aqui. E outra coisa, pessoas boas e más estão encarnadas, não é carne, não é matéria, estão pilotando avatares, e pessoas boas e más estão desencarnadas ou estão num estado não físico, transitório entre o avatar anterior e o avatar seguinte, ok? Então existem pessoas no não físico e no físico que são positivas e que são menos positivas. Existem dos dois tipos, nos dois lados. Por quê? Pessoas boas morrem e pessoas ruins morrem, né? Para falar de uma maneira grosseira. Então, tanto estão aqui como estão fora, ok? Enquanto estão aqui, estão pensando coisas ruins. E quando estão fora, estão pensando coisas ruins. Enquanto estão aqui, estão pensando coisas boas. Enquanto estão fora, estão pensando coisas boas, ok? Forma de explicar bastante simplificada para atingir uma audiência maior, né? Inclusive ao pedido da minha amiga, né? Para ser o mais palatável e compreensível possível. Então essa história de achar que existe esta conspiração aqui, existem conspirações, né? Onde grupos de pessoas malignas formam cartéis, formam sociedades criminosas que para eles não dão esse nome, obviamente, e que abusam dos outros. Existe, né? Da mesma forma que existem criminosos individuais e pessoas boas individuais. E existem do lado de lá, estas mesmas pessoas foram passar uma fase transitória, não aprenderam grandes coisas aqui, seguem sendo ruins e vão para lá com a qualidade que tem aqui, né? E podem individualmente tentar influenciar uns e outros, né? E vão conseguir influenciar mais quem? Vão conseguir influenciar mais aqueles que são do mesmo nível, que vibram. As pessoas gostam desse negócio, né? Que vibram na mesma vibração sua.
Vibração é uma metáfora, mas é boa, então está dada. Então quem vibra naquela frequência, por assim dizer, né, maligna, de baixa evolução, essas pessoas acabam tendendo a se associar porque encontram suporte umas nas outras. E, claro, como elas são malignas, elas vão trabalhar tentando prejudicar umas às outras e a elas mesmas, inclusive, na primeira oportunidade. Porque pessoas malignas, elas não querem fazer mal só para pessoas boas. E, não, mas o cara mau é igual eu. Não, ele faz mal para todo mundo. Mas temporariamente se ajuda e se junta. Então pode se juntar? Pode. Então, pode gerar uma consciência coletiva maligna, né? Claro, se eles existem, pensam igual e querem fazer a mesma coisa, pumba, está formada uma consciência coletiva do coletivo daquelas pessoas de baixa qualidade. Ponto. Agora, existe uma conspiração interestelar, extrafísica, tentando prejudicar o mundo e manter escravos aqui. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é conversa para gerar medo. Porque o que você pode fazer? Imagina, você é um ser humano, né? Ainda que seja uma consciência pilotando um avatar humano aqui. O que você vai poder fazer? Você já mal lida com as conspirações locais, vai lidar como com uma conspiração interestelar ou extrafísica? Então, assim, cara, para que criar uma confusão dessa? A realidade é muito simples. A realidade é muito simples. Existe a consciência, a fonte de tudo, que é uma consciência enorme, como se fosse um grande oceano, uma grande internet de consciência. Existimos nós, consciências individuadas, que somos uma parte dessa consciência, flutuando nela. Nós nunca deixamos de estar lá mergulhados em contato com ela, trocando informações com a fonte e com os outros. E, eventualmente, experimentando realidades que parecem materiais e físicas, como a nossa aqui, tá? Onde a gente tem a oportunidade de pilotar avatares durante o pacote de experiência temporário do avatar aqui, entre o nascimento e a morte. Eu transito para dentro no nascimento e transito para fora na morte do avatar. Okay? A morte é uma transição. A vida é contínua. A consciência existe desde muito tempo, sabe-se lá desde quando. É uma consciência que evolui. Isso é um outro ponto importante. A consciência começou vazia, ela começou, não tinha nenhum pensamento nela, ela não conseguia elaborar nenhum pensamento, mas ela tinha potencial para evoluir. E ela evoluiu como? Diferenciando partes do tecido dela, né, da superfície do oceano dela, do tecido do grande lençol da consciência, diferenciando, né, os dos fios do tecido desse lençol, ela viu que podia transformá-los em zeros e uns. Tá? Isso aqui são metáforas, formas de descrever. Então é uma consciência que ela partiu de dados binários. Começou brincando com zeros e uns, aí foi atribuindo zeros e uns para cá, zeros e uns para lá, e atribuindo significado e ordem e organização, experimentando 000, 111, 101010, e atribuindo significados para isso, criando palavras para poder criar pensamentos. Ela evoluiu, ok? Ela foi evoluindo, organizando e trabalhando com informação dentro da mente dela mesma, ok? Até o ponto em que criou consciências individuadas, porque partes dela individuadas podendo fazer a mesma coisa que ela, trabalhar com informação e trocar informações umas com as outras. E depois, num passo seguinte da evolução, foram criadas realidades virtuais similares a nossas, onde existem avatares biológicos virtuais que podem ser, que evoluíram aqui, que podem ser pilotados. Então pode plugar a partir do nascimento e ficar plugado até o momento da morte do avatar. Transito para dentro desta realidade, depois transito para fora. Entre uma vida em realidade aparentemente material aqui e outra, eu estou numa fase de transição, num espaço não físico que existe específico para dar suporte à fase de transição, ok? Então, não preciso ter medo da morte, ponto. Não existe inferno. O inferno é você que cria para você mesmo. E às vezes, coletivamente, a gente pode se juntar, gerar uma imagem, todo mundo esperando ir para o inferno, encontrar lá o inferno, e chegar lá e ver um inferno criado por você mesmo, ok? Mas é criação sua. Agora, o inferno está dentro de você, assim como o paraíso. Né? Vai ver se o Rubem Alves não falou isso.
Você tem o inferno e o paraíso dentro de você, não é só o Tom, tem um monte de pessoas que falam isso por experiência da vida. Você observa que você tem de tudo, não adianta rejeitar e esconder. Não, está lá, você tem o potencial para fazer as duas coisas, o positivo e o negativo. Quem escolhe fazer coisas mais positivas ou não, é você. Seres mais evoluídos, mais luminosos, escolhem fazer coisas mais positivas, mais amorosas. Ok? Então, essa consciência foi evoluindo, na quê? Na direção do amor, organizando a informação e trabalhando com a informação dentro da mente dela, e interagindo com as outras consciências que ela criou diretamente e dentro de ambientes virtuais com esta realidade aqui. Então, esta realidade não é prisão. Você não veio aqui exilado do raio que o parta. Não, você vem para cá buscando evoluir em determinados temas específicos, se plugando em determinados avatares que estão dentro de determinadas famílias, em determinados locais, em determinadas situações, que essa rede familiar e regional vai gerar oportunidades que você precisa, que serão úteis para você. É isso que você vem buscar aqui. Isto é uma escola, não faz sentido ninguém querer transformar uma escola em uma prisão. Só se eu quiser assustar você, né? Já imaginou se eu estivesse aqui dizendo para você, nossa, isso aqui é uma prisão, você precisa dar um jeito de escapar daqui. E eu vou te ensinar a escapar daqui. Vem comigo, que eu vou te dar aula, entra aqui num grupo especial fechado, e que eu vou te ensinar como é que você escapa daqui. Tá? Eu sei que isso talvez vai incomodar muita gente, mas pare e pense. Você tem liberdade de escolher e avaliar por você mesmo. Eu não estou aqui para dizer algo para você que seja assim ou que não seja. Mas eu estou te mostrando. Né? Eu te chamei alguma vez aqui para participar de algum grupo onde você vai pagar para entrar. E aí eu vou te contar a verdade verdadeira? Não. O Tom não faz isso e eu não faço isso. A gente está aqui contando para você um mapa de como a realidade funciona e você aproveita, estuda, verifica se vale a pena, pratica, experimenta e vê se o que a gente está sugerindo é bom para a sua vida, implementa na sua vida ou não, né? E tira os resultados ou não. A escolha é 100% sua. Né? Você não depende de mim no seu dia a dia. Vou perguntar para o Mário Jorge o que eu faço. Preciso entrar naquele grupo particular pessoal dele para poder saber o que eu tenho que fazer. Né? Então, assim, tudo bem, eu entendo que tem coisas que talvez você não queira falar em aberto, mas essas coisas me cheiram muito mal, me desculpem. Eu não participo de nenhum grupo fechado de ninguém, não participo de grupo fechado de ninguém. A minha interação com o Tom é totalmente aberta. Existe um grupo de voluntários que se interessa, estuda e colabora, né, com ele lá, e que eu acabo não interagindo muito porque eu estou focado no português, eu interajo um pouco. Como o ano passado interagi bastante para ajudar a criar aquele simpósio nos Estados Unidos com vários cientistas, inclusive o Tom, né? Então tive uma interação forte, mas normalmente interajo pouco, porque eu não tenho quase tempo para ficar falando, né, com eles, inclusive. Eu estou tentando falar com vocês em português, eu posso falar em inglês com eles, mas assim, eu estou tentando passar uma mensagem em português. Se eu ficar perdendo meu tempo em inglês, eu não gasto meu tempo aqui com vocês, ok? E eu acho que é muito mais bem gasto. E eu vejo pelo interesse que isso aqui desperta, pelo crescimento do canal aqui, pelo interesse nos livros, da trilogia My Big Tom, no Parque do Tom, que é o livro de práticas. Né? E isso aí está lá para você. Se quiser, pega. Se não quiser, não pega. Se quiser ler, leia. Se quiser entender, entenda. Se precisar de ajuda, estou aqui. Mas você é livre, você vai e vem. Você nunca vai ficar preso aqui neste canal. Não é o objetivo. O Tom não está procurando criar uma prisão para você de nenhum tipo, não está te amarrando de forma alguma, e tampouco o Mário Jorge aqui. Certo? Veja aí se eu te prendi em alguma coisa algum dia. Escreve aí, depois deixa a mensagem para mim. Né? Se você achar que eu fiz isso, eu tento explicar, eu vou verificar o que você entendeu. De repente foi um mal entendido. Mas você pode olhar, eu tenho milhares de postagens aqui, nenhuma pediu para você fazer alguma coisa para ficar preso comigo. Então, estas coisas são muito importantes. Cuidado, porque tem muita gente falando muita coisa, tem muita coisa positiva hoje na mídia social, no YouTube, e tem gente falando com voz de anjo e pregando, ensinando coisas que são péssimas, terríveis, que vão gerar medo. Olha, vai vir um meteoro, vai vir o fim do mundo, o calendário maia, né, o fim dos tempos, o mar vai virar sertão, e o sertão vai virar mar, tem de tudo, né? Eu estou exagerando, obviamente, mas assim, o principal que muitos dizem é que isso aqui é um lugar ruim, isso é péssimo, tá?
Então, eu falei, não existe perfeito e infinito. Perfeito e infinito são conceitos matemáticos. Então, nem a fonte é perfeita. Isso significa que ela é maligna? Não! Ela está evoluindo como nós, só que ela está evoluindo há zilhões de anos. Ela já existia antes, até no ponto que nos criou como consciência, e até o ponto que criou planetas em realidades virtuais parecidas com essa, para a gente habitar, experimentar pacotes de vida através de avatares que fizessem sentido e nos ajudassem a crescer. Você acha que ela faria tudo isso? Para quê? Para que ela precisa? Era mais fácil ela deletar a gente e ficar livre. Pense bem. Ela não vai fazer isso. Por quê? Porque cada consciência interagindo aqui tem a possibilidade de crescer, ser mais amorosa, e tudo que cada um de nós cresce contribui para a qualidade de amor e de crescimento da fonte. Só que essa consciência, né, ela, com a somatória dos zilhões de seres que existem nos zilhões de planetas, experimentando, consciências experimentando avatares e crescendo em planetas e fora de planetas, estes zilhões de pequenos colaboradores como nós, alguns ajudam para trás, né, negativamente, mas muitos ajudam positivamente. E na somatória, mais nas próprias aprendizados dessa fonte, ela já cresceu muito. Essa fonte, você olhar para ela, ela é tão luminosa que, para uma consciência mais simples, ela é cegante de amor. Então, quem olha para ela acha que é maravilhosa e perfeita. E é como se fosse, porque em zilhões de anos ela atingiu um ponto de melhoria fantástico. E ela quer o nosso bem, a nossa continuidade em crescimento, em evolução, em liberdade, em oportunidade de livre-arbítrio. A gente escolhe vir para cá, a gente escolhe experimentar uma experiência aqui, um pacote, crescer aqui, porque aqui é o fast track, aqui não é um lugar ruim, aqui não é um lixão. É o fast track da evolução da consciência. Quem disser algo diferente, presta atenção, reavalia, porque não está compreendendo bem. Aí você vai falar, não, mas esse mundo é horroroso. Veja, de novo, tudo que há de ruim nesse mundo foi criado pelo ser humano e pelas conjuminações e pelas conjunções e escolhas de grupos de humanos. Então, quem que tem que resolver isso? Então, quando eu digo que não vai vir um Salvador, né, para tirar a sua bunda da fogueira, que você mesmo criou, desculpe a expressão, mas é assim, né? Se eu talvez não falar de uma forma mais drástica, não vai haver entendimento, né? Então eu vou falar, estou falando aqui para ficar bem claro, como eu costumo dar o exemplo, né? Entre causa e consequência, né? E teoria e prática. Uma coisa é alguém dizer para você que pôr o dedo na tomada dá choque, e outra é você colocar os dedinhos no buraco e levar o choque, né? Então estamos falando de coisas claras, diretas e que precisam ser compreendidas se você quer continuar em frente, ter uma qualidade de vida mínima e uma chance de estar bem aqui. Não fique no vitimismo, não ache que esse é um planeta prisão, isso aqui não é refúgio. Veja, não tem uma gota de religião alguma em My Big Tool, mas o fundamento e o básico de algumas religiões bate. Aquilo em que falam das coisas positivas, de um budismo, de um cristianismo, seja do que for, né? De um taoísmo, tudo que é de positivo, no fundo, na base de algumas religiões, bate, porque é em parte verdade, né? E tudo bem. Agora, o mau uso que está se fazendo dessa informação, isso não tem nada a ver com isso aqui. E My Big Tool não está conectado a nada disso. Simplesmente ele foi lá, constatou, buscou a verdade e está explicando como a realidade funciona, né? Encontrou uma fonte criadora de tudo, que alguns querem chamar de Deus, fiquem à vontade, né? Não tenho nada contra, só que eu não gosto de fazer associações que às vezes levam até essas questões de pecado, anotar pecado, punir. Veja, é um Deus benigno, é um Deus positivo, ele quer o aprendizado, ele é como um grande diretor de escola, escola positiva. Vamos supor que seja uma boa escola e que um diretor realmente interessado, com um grupo de professores interessados, gerando aulas interessantes e beneficiando os alunos. E aqueles que vão bem vão progredindo, e os que não vão bem vão ter uma atenção especial e vão ter outras oportunidades para melhorar o desempenho, crescer, aprender e ir bem. Então, assim, não se trata de punição e de recompensa, não é disto que essa realidade trata. Essa realidade trata de aprendizado, crescimento, expansão da consciência e evolução. Ou não, eu posso andar para trás. E aí eu vou ter que continuar patinando pelos degraus dessa escola até sair do buraco
ok? Mas quem criou o buraco para mim? Eu, com as minhas escolhas, com minha relutância em aprender, em aproveitar as oportunidades. Eu vou ser punido por isso? Não. Mas se eu estou repetindo coisas, em vez de aprender e aplicar o que eu aprendi, eu estou repetindo coisas porque não aproveitei, isso me gera dor. Então a dor vem da nossa resistência, eu falo por experiência própria, e quando você está resistindo a aprender a lição, o esforço da pressão da situação aumenta, né? Criado por você mesmo, pela sua resistência. Quanto mais resistimos, mais aumenta a pressão. Somos nós que estamos criando a pressão pelo esforço que colocamos de resistência ao aprendizado, ao aproveitamento da oportunidade. Ok? Então vamos lá, se eu cobrir os pontos que eu anotei aqui. Aqui é ruim, né? Tem dor, seres baixos. Nós temos que escapar daqui. Então são temas dos quais eu estou falando. Tem dor? Tem. De onde? Gerada por nós mesmos, pelas escolhas. Eu estou passando por coisas positivas ou negativas agora em função de todas as escolhas que eu fiz e as escolhas que as pessoas próximas com as quais eu escolhi me conectar fizeram também e que me impactam, assim como as minhas impactam as outras. Este não é um lugar de dor, este não é um lugar de sofrimento, não é uma prisão, você não está preso e você não precisa aprender pela dor. Basta entender que é uma escola, que você está aqui para aprender, começar a colaborar com o processo, você aprende, cresce e as situações vão ficando mais leves e mais sutis. Você começa a ter um aprendizado de melhor nível, você começa a participar mais do processo e aquilo vira, muda a sua forma de ver a realidade e a realidade muda com a sua forma de ver. Uma coisa vai realimentando a outra. Tá? Então, demiurgo é uma palavra que usam muito, é um Deus maligno que está tentando roubar a criação do Deus correto, principal. Gente, cara, é assim... se fosse algo tão poderoso, não seria maligno. Porque o poder vem do quê? Do conhecimento, da evolução, do crescimento. Então, quanto mais brilho o ser tem, quanto mais amoroso ele é, mais poderoso, mais luz ele transmite. E aí, você vai pegar um ser com tanta força e tanta luz, e ele vai ser maligno, vai fazer maldade, e aí ele vai começar a regredir, vai perder o poder e a força. O poder e a força vêm da evolução. A iluminação, a energia, neste processo da consciência vem da evolução. Então, não faz sentido imaginar um super Deus poderoso tentando derrubar um Deus maior, que foi um bom criador, mas este é um Deus maligno. Tudo bem, ele pode ser um pedaço da fonte, pode ter tido algum grau de luminosidade, mas é muito difícil, porque se tinha, perdeu, tá? Se fez algo não positivo. Não tem força para... Assim, outra coisa, basta você não vibrar naquela linha de vibração. A gente falou da metáfora da vibração. Se eu não estou vibrando num determinado tema, numa determinada mentalidade, olha, eu sou independente, eu cuido da minha vida, eu faço o meu melhor pelo ambiente, por mim mesmo, pelas pessoas da minha família, da minha comunidade, eu procuro me preocupar com o meio ambiente, eu não abuso, Então, as minhas ações são positivas, não porque isso mereça crédito por ser positivas e, então eu sou bonzinho, vou receber coisas... Não, eu estou fazendo o que eu acredito ser o melhor para o mundo, entregando o meu melhor e vou estar vibrando numa qualidade melhor e vou estar me associando com pessoas que vibram na mesma qualidade, e assim vai. E aquelas que vibram em outra qualidade, eu vou ficando fora, porque eu não estou vibrando naquele nível de consciência coletiva ali. Mas não faz sentido pensar em um ser poderoso como um Deus sendo negativo. Todos os seres têm de tudo, mas para evoluir ele precisa entender que ele tem os dois lados, é básico, que ele não é nenhum dos dois e que ele pode escolher e ele precisa escolher o melhor. Conforme ele vai escolhendo o melhor lado, ele vai ficando mais luminoso e mais poderoso. Então não faz sentido imaginar um ser poderoso maligno, tá? Então, só para ver, porque assim, a realidade ela é razoável, ela depende da sua intuição, mas ela é razoável. O que não faz sentido, não faz sentido. Como é que um ser poderoso, fantástico, vai ser egoísta, vai ser maligno? Que droga de evolução, como é que ele chegou lá? Se ele é consciência, não existe outra coisa que consciência. E todo o cenário é criado virtualmente. Então o cenário não tem existência própria, ele tem existência para a nossa experiência, ok? Então, o ser é consciência, é um pedaço da fonte. É como se Deus
se vamos falar com esse nome, tivesse um pedaço canceroso lá dentro. Né? Ele é consciência. Ele é só consciência, não tem... existem partes dele, né, unidades de consciência que podem ser mais evoluídas e menos evoluídas. As que estão menos evoluídas estão vindo lá de baixo para um dia ficar mais evoluída. Então isso não faz sentido. E anota aí, se o negócio gera medo, está sendo usado para manipulação ou está sendo usado por uma pessoa de boa vontade, mas mal guiada, que engoliu isso e está vendendo, né, como algo que ela acredita, pensa que é, mas que não faz sentido ainda assim. E eu não vou comprar, eu não assisto, eu não perco meu tempo com essas coisas. Tá? Eu assisto um pouco, porque às vezes as pessoas me sugerem, olha, fulano tal, está falando uma coisa, tem coisas que parecem com o que você diz. Tem coisas que parecem com o que eu digo, com o que o Tom diz. Mas se gera medo em você, esqueça, porque não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Você não é vítima, saia da posição, você é co-criador, você é criador nesta realidade, é co-criador dela. Você está co-criando com as suas escolhas, o que você escolhe, na forma como vai ver, as lentes que você usa, né? Você vai ver as oportunidades em vez de ver problemas, vai ver a oportunidade de crescimento, vai aprender, a atitude, a forma como você vai tratar os outros, vai gerar um impacto de retorno em como os outros vão tratar você, e a forma como você impacta a realidade futura, que tem probabilidades de ocorrer maiores ou menores, e a sua intenção tem poder de alterar a probabilidade de eventos futuros. São as 3 formas de alterar a realidade que todas as consciências têm. Todas. Seja ela muito brilhante ou pouco brilhante. As que são mais brilhantes têm mais poder. As que são menos brilhantes têm menos poder. Então, assim, se você não se deixar emprenhar pelos ouvidos, vibrar na mesma linha, você está fora disso. Vibre no positivo. Vibre com pessoas que são positivas, ok? Que não estejam tentando manipular você, ok? Então nós não temos que nos salvar, fugir daqui, né? Buscar um paraíso. O paraíso e os infernos estão dentro de nós. Somos nós mesmos que criamos. Aliás, nós somos nossos piores carrascos, nossos piores juízes, né? Nós somos aqueles que mais nos perseguem. A gente tem que ter desenvolver um pouco de paciência, de carinho conosco mesmo nessas fases de aprendizado, e ter paciência, ter compreensão, né? E compreender a força que nós temos, em especial naquilo que importa, que é sobre nós mesmos, aqui dentro. Você não depende de ninguém, você vive dentro. Tudo que você vê e cria é dentro da consciência. E lá dentro você é dono. Passe a ter propriedade disso e larga a mão de ser vítima e esperar salvador. Não tem nenhum salvador, o super-homem não vai aparecer aqui. Vem pessoas iluminadas que compartilham ideias, mostram caminhos, e quem tem que andar o seu caminho é você. Nenhum salvador vai carregar você nesse caminho. Não é nesse sentido que é salvador. Não vai vir uma nave e levar todo mundo para um planeta bonzinho, né? Nós temos que criar o planeta bonzinho aqui através da nossa evolução, do nosso crescimento, das nossas atitudes. Desculpe aí, mas eu não estou vendo muito os seus comentários, agradeço. Mas me desculpem, porque senão eu acabo não concentrando e não cobrindo os temas que eu quero cobrir aqui. Tá? Então, o que a gente precisa se livrar, né, na verdade, do ego, das crenças e da nossa visão de apego, a nossa visão atual, que possa não ser muito positiva. Se eu quero me livrar disso, eu preciso criar uma visão positiva, perceber as coisas de uma forma mais positiva e largar a mão dessa visão vitimista, pessimista, negativa, né? E desses apegos que eu tenho com essas crenças e com essas ideias. Eu preciso mudar a minha vibração. Não há salvador. Eu preciso mudar a minha percepção da realidade. Quando eu mudo a minha percepção da realidade, a realidade muda. É impressionante. Você começa a insistir, passou a ver uma coisa que era problema como oportunidade, como aprendizado. Viu a segunda, viu a terceira, começa a ver o positivo e acaba encontrando em tudo positivo, porque toda situação de vida é para aprendizado. A evolução nossa e da fonte, a fonte, né, na totalidade, tem uma evolução gigantesca, um brilho gigantesco, um amor gigantesco, que é o positivo para nós, mas ela não interfere, ela nos deu livre-arbítrio.
Então você não pode ficar dando e tirando, senão as pessoas não evoluem, é que nem uma criança. Uma criança você vai ensinando e uma hora você tem que deixar ela cometer os erros, experimentar e aprender por ela mesma. Senão você vai criar, é a mesma coisa que você tentar tirar uma borboleta, né, da crisálida dela lá do casulo, né? Se você não deixar a borboleta fazer o esforço para sair sozinha, né, você aleja a borboleta. Com uma criança é a mesma coisa, e com um ser, uma consciência também. Então a fonte, ela quer o nosso bem, então ela dá toda a oportunidade. Ninguém morre, ninguém sai danificado, mesmo que você perca um pé, uma perna, perca a cabeça e morra, ninguém morreu. Então você vai ter outras oportunidades, outras experiências, aprende o que aprendeu, tira dali o sumo e vai escolher outras oportunidades de aprendizado. Então nós temos que sair do medo e migrar na direção do amor. Essa é a direção da evolução. Vitimismo e tudo que cheira a teoria da conspiração, que gera medo em você, está te levando na direção oposta. Então, atenção com teorias da conspiração. Uma coisa é você achar que o café vai ficar caro porque a China está comprando o café nosso. Isso não é conspiração, está vendendo, é oferta e procura. Né? A China está comprando muito café, sobra menos aqui, o preço sobe. Né? O dólar sobe, a gasolina sobe, porque boa parte dos insumos são importados. E o preço internacional é que rege o preço do petróleo. Então, assim, isso é causa e efeito, ok? Então, o medo está ligado ao ego, crença, a prisão, a dominação, ao abuso, a tentativa de controle. Você tem medo, então você busca o poder e você acha que tendo poder e controlando os outros, você está mais seguro. Né? Esse líder, nesse grau de ignorância, é assim que ele pensa. Então ele tenta manipular o mundo para transformar o mundo do jeito que ele quer. E não aproveitar o mundo como ele é, né? E como ele já vai sendo sozinho, sem esse impacto negativo dele. E o que vai na direção do amor, ele busca a cooperação, ele cuida do outro, se preocupa, é carinhoso, né? E liberta. O amor não prende, ele liberta. Né? Quem ama realmente alguém vai deixar que esta pessoa siga o melhor caminho que seja para ela. Seja um filho, seja um companheiro, ele não está feliz com você, você gosta, ama, e o amor verdadeiro não prende. Você deixa que vá. Você não quer, mas se a pessoa quer, o que adianta você prendê-la à força? Você não criou os filhos para ficar eternamente em casa, foi para ter uma vida própria. Ok? Então, assim, cuidado, mensagem final, ok? Você não depende de Salvador. Se alguém está bancando o Salvador, mesmo que de forma disfarçada, criando crises, apresentando teorias da conspiração, falando de maldades feitas em outros níveis e esferas espirituais para perseguir você e escravizar você, e na verdade ele está te escravizando, porque ele está pregando que ele pode te salvar e que você entre no grupo dele, siga as ideias dele, contribua com dinheiro para ele, que ele vai te ajudar e te tirar do buraco. Isso é 171, ok? Pode não ser por maldade, pode ser por a pessoa acreditar naquilo, porque ouviu de alguém e acabou acreditando, mas não é algo positivo, não adianta para você. Então, pare de vibrar com coisas negativas, vibre na positividade, é isso que pode te levar a algum lugar que preste. Então, ninguém, você não é vítima, não precisa de um salvador e nenhum salvador vai vir. Aproveite a mensagem, né, porque os salvadores que vieram foi com outra intenção, não foi de carregar ninguém. Eles trouxeram mensagens libertadoras, e mensagem libertadora te dá poder de se virar por conta própria. Você já sabe o caminho. O que foi que Jesus disse? Né? Ame ao próximo como a ti mesmo. Ponto. Se fizéssemos apenas isso, amássemos a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos, o mundo seria cor-de-rosa hoje. Mas ele veio, deu a fórmula e ninguém ouve, ninguém ouve. E você fala da boca para fora que amor é a solução, né? Seja lá qual for o problema, amor é a resposta. Tá, e aí? Você está praticando? Não. Então, né? O Salvador veio com a mensagem, não para te carregar nas costas. E nenhum vai vir, o Super-Homem não vai vir, os X-Men, né? O Batman, nada, o Homem de Ferro, né? Não vai vir, o Thor, né? O bonitão lá não vai vir, com o martelão dele, para tirar você do buraco, não vai.
Que se a gente criou um buraco para aprender alguma coisa. Se vier alguém e tirar do buraco, você não aprendeu nada. Você vai cavar outro buraco e entrar de novo. Já viu aquele videozinho de uma ovelha que está entalada num canal, numa canaleta na terra? Aí o rapaz vem lá, puxa ela para fora, ela sai correndo e se joga dentro da canaleta de novo. É mais ou menos isso, né? Isso é o que nós estamos fazendo aqui. A gente já tem a mensagem, já sabe o caminho e volta a se jogar na canaleta. E aí vem alguém, fala de novo, você ouve e sai correndo e se joga na canaleta de novo. Deus ilumine você, né? A fonte ilumine você, que você não seja assim. Né? Não estou dizendo que é todo mundo assim, mas esse é o tema. Então espero que ajude, compartilhe esta mensagem com alguém que você acha que possa fazer benefício disso, gratuitamente, não estou cobrando nada, nem estou pedindo para fazer nada, nem para seguir nada. Se quiser seguir, dá um like, ótimo, ajude essa ideia a ser mais compartilhada e mais conhecida. Por quê? Porque são ideias libertadoras e úteis para o ser humano em geral. E eu estou, assim, se eu pudesse ter alguma dúvida de que isso, e que não tinha, só me envolvi na tradução do Tom, porque não tinha dúvida, e que aquilo era fantástico, tá? E estou aqui transmitindo e falando e trazendo para vocês, inclusive com a minha própria experiência, porque acho fantástico, e porque acho que é libertador, e porque recebo feedback das pessoas me dizendo que isto foi libertador para elas, assim como foi libertador para mim. Então eu percebo que estou numa trilha positiva e sigo bombando aqui. Senão eu não perderia meu tempo, né? Seria perda de tempo, né? Eu não estou perdendo tempo, eu estou investindo tempo tentando ajudar pessoas que estão interessadas em se autoajudar. Eu não posso carregar ninguém, eu não sou um super-homem, o Tom não é, né? Eu posso trocar ideias, contar da minha experiência, ele conta da dele, do modelo, como nós fizemos no programa recente aí no Paranormal Experience, ele fez lá no Joe Rogan, nos Estados Unidos, chegou um montão de gente, muita gente gostou, se interessou, isso é positivo para as pessoas, não é para mim. Eu fico feliz, obviamente, mais e mais pessoas se interessem por esse caminho. Quem sabe a gente chega no 100º macaco e causa uma ignição neste planeta. Quem sabe? Esperança é a última que morre. E eu só posso fazer a minha parte positivamente, contando que uma hora o 100º macaco chegue. Tá bom? Se você não sabe o que é, procura esse efeito. Né? É um efeito de catarse, não vou lembrar da palavra agora. É um efeito que um impacto positivo vai se acumulando, e o negócio, de repente, entra em ignição. Né? Me sumiu. Bom, é isso, gente. Espero que seja útil. Espero que ajude a minha amiga, vou avisá-la que eu fiz o vídeo aqui. Espero que seja bom para ela também. Obrigado, gente. Até mais, até a próxima. Onde está aqui?